Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Meus amigos do Franguinho Sem Censura, começa o mês de março. Fevereiro ficou para trás. E hoje um programa muito especial, abrindo mais um fim de semana, bom fim de semana para todos vocês que nos acompanham há muito tempo e ajudam o Franguinho a crescer. Não se esqueça de clicar e se inscrever no nosso canal. Fevereiro teve um momento muito importante para nós, muita gente legal participou e hoje aqui você vai rever alguns personagens falando de coisas atuais do futebol brasileiro. Vale a pena ver de novo, como diria a nossa TV Globo. Antes, um abraço a Márcio que está chegando e também ao Fluminense, campeão da Recopa Sul-Americana, 2 gols do Arias, e o Renato Augusto entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Parabéns, Fluminense, agora campeoníssimo na América do Sul. E por falar em colombiano, aqui em São Paulo, no Morumbi, domingo tem às 20 horas, São Paulo e Palmeiras. Por que eu falei do colombiano? Porque o James Rodrigues foi reintegrado, contra a Inter de Limeira entrou, fez gol e muito São Paulino conversa hoje que esse jogador deve dar um outro toque ao meio-campo do São Paulo e que deve, inclusive, jogar contra o Palmeiras. É a discussão de momento para o tricolor. Há poucos dias, ouvimos aqui o coordenador de futebol do São Paulo, o ex-técnico campeoníssimo Muricy Ramalho, e ele até falando com Luiz Ademar, dava dicas de como o James Rodrigues deve ser aproveitado para dar certo no São Paulo. Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro não vem a parte tática do treinador impor a parte tática dele. Eu acho que ele tem que ver os jogadores que ele tem e tem um jeito de tático de pôr esse jogador para jogar, né? Eu vou citar um exemplo de 70, que vocês são da época. O Zagallo tinha um monte de número 10 lá. E aí, como é que vai jogar todo esse monte de 10 aí? Ele arrumou um jeito de jogar todo mundo. Rivelino, Gerson, Jairzinho, Pelé, todos os caras, tudo 10, Gerson. Então, se você não tiver essa maneira de pensar sobre o James, você não adianta, cara. Você vai falar pro James, eu quero que você, quando você perde a bola, você vá atrás do lateral. Aí acabou, cara, não tem, calma, esquece. Esse então esquece, não pode contar com o James. Você tem que saber de onde que ele pode jogar, né? Ele é um meia muito inteligente, é um meia que hoje não tem mais. É por isso que eu opino disso. Ele é um meia que, pode pôr o centroavante na cara do gol, pode jogar com 2 pontas, como por exemplo na Colômbia, porque ele joga com 2 pontas, um que está no Liverpool, inclusive, e ele vem atrás do centroavante e enfia a bola para esses caras. Bate bem na bola, é muito inteligente, cara. Se você vê o que ele faz nos treinamentos aqui, é absurdo. Agora, os treinadores aqui, eles que têm que escolher, né? Eu sou coordenador. Agora, eu gosto de ver o cara jogar bem. O que ele treina aqui, né? Então, por isso que eu eu não vou chegar pro treinador, põe o cara para jogar nada. Mas, cara, o treinador pediu uma opinião, que eu já dei essa opinião, inclusive, pro Carpini, que ele me pediu, a maneira de onde que ele tem que jogar, eu dou a opinião, entendeu? Agora, ele é um jogador diferenciado, cara. O cara não pode. E ele é um cara que, é profissional, né? Porque o cara que joga em Bayern, Munique, Real Madrid, Porto, todos esses times, ele tem que ser muito profissional para chegar no que ele chegou, entendeu? E ele aqui, no dia a dia, mesmo quando ele não ia ficar mais, mesma coisa, chegava cedo, treinava muito forte, o ambiente dele é perfeito, que é um cara muito educado. Ele também é um desses caras tipo o Pedro Rocha, assim, muito educado, cumprimenta todo mundo, dá a mão para todo mundo. É diferente no que diz respeito à educação dele também. Agora, é questão do técnico. O técnico tem que. Agora, eu já falei para os técnicos também, eu falei até para o Dorival uma vez. Não vai querer transformar ele em jogador intenso, que ele não vai ser, ele nunca foi. Ele não fica aquele jogador intenso, que é a intensidade, ele dá o facão e toma a bola, dá carrinho, não, esquece. Esse não é esse jogador. Esse jogador é de armação de jogo, ele arma o time. Ele dá o passe, que hoje se fala muito em posse de bola, ele vai fazer seu time andar, porque ele passa muito bem. Esse é o tipo de jogador que você tem que saber, né? Aí tem o cara que corre, aí tem o outro cara que marca. Então, você tem que respeitar as características do jogador e não querer transformar um jogador que ele não é. E nesse rápido vale a pena ver de novo, salve Espínola Fagundes Filho.
ex-árbitro e agora comentarista de arbitragem, também esteve conosco, falando de muita coisa, contando histórias. E o nosso Ailton Amalfi, que gosta mais do futebol raiz do que de cerveja, queria já engatar um papo de botequim com o Sálvio. Sálvio, prazer estar com você. Sabe que arbitragem também é discussão em botequim, não é só gol perdido, gol feito, gol bonito, gol feio. Quanto você teve perto de virar uma lenda de botequim, quando você apitava? Aí, Amalfi, eu pego a escala assim, ó, jogo fácil para apitar, sábado à tarde, se passa o domingo com a família, né? Eu ia apitar em Jundiaí, Paulista de Jundiaí, América de Rio Preto. 2 times ali no meio da tabela. Wagner Mancini era o capitão do Paulista. E aí, chega no jogo fácil de apitar, sabe? Não sei se eu tava com a cabeça na final, Amalfi, né? O jogo não tava difícil. E na época, no Brasil, o nome do esporte que mais se falava era Marcelo Negrão, cortador do vôlei, né? E no jogo, acho que um jogador lá do Paulista se inspirou no Marcelo Negrão e deu uma cortada na bola. Só teve um no estádio e no campo que não viu. Eu. Mas um pênalti que de 0 a 10 é nota 1000. E seguindo o jogo, Amalfi, na hora que eu não marco o pênalti, o jogador do Paulista dá um chute para frente, no meio do campo o jogador mata a bola no peito, dribla um zagueiro que estava ali na espera e chuta e faz um golaço. Pênalti e gol. Que eu não marquei, e gol no ataque. Os jogadores saem lá da área do América, tudo correndo para cima de mim. Não é possível, você não viu o pênalti? Eu não sabia de nada, não tinha visto nada, né? Aí o meu assistente, o William Valdemir Zacarias, amigo do Quartarolo, ele sai correndo, vai lá no campo e fala para mim, pô, você não viu? Ele viu o quê? A cortada que o cara deu ali na área? Eu falei, não vi nada, Zacarias. Ele, pênalti. E aquela confusão, jogo parado, aquela confusão. E aí, eu já tinha informação da minha equipe de arbitragem, né? Mesmo assim, o Wagner Mancini chega para mim e fala assim, ô Espínola, pênalti foi, né? Mas agora já foi o gol, vamos começar logo o jogo aí e vamos continuar com o jogo. O jogo está muito tempo parado ali. E aí, Amalfi, eu anulei o gol e marquei o pênalti. Hoje, em 2024, com o VAR, a gente vê isso com frequência, né? Mas lá em 2001, não. Mas se você olhar, tanto é que o presidente do Paulista vai no vestiário na hora do jogo, eu pergunto para ele, presidente, só te quero fazer uma coisa, foi pênalti ou não foi pênalti? Ele chega para mim e fala, mas muito pênalti, até preciso perguntar para o meu zagueiro, por que ele deu uma cortada daquela na bola? Eu falei para ele, então, presidente, o que a gente fez aqui tá certo. Ele falou, mas eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, se o jogador deu uma cortada na bola? Ele falou, deu. Então foi pênalti. Mas aí tudo bem, né? Eu falei assim, Série A2 do Campeonato Paulista, né? E aí, será que semana que vem eu vou apitar a final do Paulistão Corinthians? Em 2020 eu já tinha apitado Santos São Paulo, um gol do França, a final do Paulista. Em 2001 eu já tinha feito um ótimo campeonato. E aí o jogo em Jundiaí, perto, né? Aí eu vou para casa pensando, e já conversei com os bandeirinhas, pô, tomara que ninguém perceba isso. E eu tô chegando na final domingo, tô cotado para final domingo, né? Mas aí tô em casa, lá, e aí cheguei em casa cedo, tô lá em casa, pedimos uma pizza, lembro que estamos ligando no Jornal Nacional. Aí tá no Jornal Nacional. Lembro até hoje disso na minha cabeça aqui, William Bonner. E depois do intervalo, um gol inusitado na Série A2 do Campeonato Paulista. Eu falei... Tô morto. Aí passou no Jornal Nacional, pergunta para mim, Amalfi. Eu fui apitar a final do campeonato, finalista do Campeonato Paulista na semana seguinte, e 2 meses sem apitar. O Corinthians parece que realmente não se emenda. Tem problemas financeiros, embora tenha pago nessa última quinta-feira 12 milhões de reais em parcela atrasada pelo estádio para a Caixa Econômica. Mas no campo o time vai muito mal e dificilmente chegará à próxima fase do Campeonato Paulista. Ontem, inclusive, o Matias Rojas pediu demissão. Foi embora sem avisar e provavelmente será mais um credor do Corinthians na praça nas próximas horas.
O histórico dirigente do Corinthians, Antônio Roque Cittadini, também foi um personagem que passou pelo Franguinho neste mês de fevereiro e deixou um recado. Ele não está muito confiante, não. A coisa pode piorar. Bom, o Quartarolo, você sabe que eu, durante toda a campanha, dizia, olha, uma situação que está ruim pode ficar pior. Essa ideia de que toda situação ruim sempre vem uma solução boa, não é verdade. Nós sabemos que, diante de uma situação ruim, pode vir uma situação pior ainda. E eu alertava, eu não tenho pessoalmente nada contra nenhuma das pessoas lá no Corinthians, eu converso com todos, tal, mas eu alertava, eu sempre, você sabe, sempre fui oposição à renovação e transparência, que no primeiro momento ela começou com uma ideia e depois ela degringolou, até podemos dizer, ver por que ela degringolou. Mas, de qualquer forma, eu sempre fui contrário, não tinha problema, votava contra, discutia, questionava o que eles achavam que era a solução. Eles têm lá um mecanismo, um negócio de dividir jogador com empresário, partilhar jogador, ficar dono de 20% e os outros passar para os empresários. Eu dizia, isso não dá certo, isso é coisa para time pequeno, não é para o Corinthians. Bom, mas enfim, isso eles foram. Esse grupo que assumiu aí, Quartarolo, eu conheço bem. Eles vêm, a maior parte deles vem da área do clube social. Quer dizer, o clube social, aquele que tem lá o departamento de peteca, o departamento de bote, o departamento que tem eleitores, que tem pessoas, mas que não tem o eixo do Corinthians. O eixo do Corinthians é futebol. O Corinthians é um clube de futebol. Ele é conhecido por milhões e milhões de pessoas porque ele é um clube de futebol. E então uma parte desse pessoal vem dessa área, da área do esporte local lá. E o outro, que ninguém fala muito, eles vêm do esporte recreativo do clube. O clube tem lá uma série de campos e tem um monte de gente, tem uns 20 times que todo fim de semana disputam campeonato, disputam torneio, tal. São sócios e jogam, todos têm mais de 30 anos, 40, 50, 60, tem gente até com mais de 70 anos lá, e jogam nesses times. Esses times estão lá no clube, eles têm uma massa de sócio e torcedor. Curiosamente, se você for analisar esse pessoal lá, todos eles acham que entendem muito de futebol. Todos eles acham que foram castigados pela vida. Eles eram todos uns Rivelino, eles eram todos um Casagrande, um Sócrates, que não deu certo. Então, eles estão jogando lá amador, mas eles são bons, eles são craque, eles entendem de futebol, eles sabem tudo. E, na verdade, o Guararolo não sabe nada. Bom, mas esse pessoal todo, eles têm lá uns 20 clubes, uns 20 times, juntaram de uma massa grande. E aí apareceram as ideias, nós precisamos tocar o clube assim, tal. E aí aparece uma coisa trágica na eleição do Corinthians, que eu não gosto muito de falar, mas que é verdadeira. Eles montaram um sistema de internet, pegaram uns 20 blogueiros, e você sabe como funciona hoje o blogueiro. Boa parte deles vivem para soltar notícia, não quer saber se isso vai dar certo, se tem pé nem cabeça, nada, tal. E aí pegaram o Augusto, que é uma pessoa que nunca dirigiu nada no clube, ele sempre jogava lá, ele foi um período de, acho que menos de um ano, assessor da categoria de base. Não foi nada mais do que isso, ele não tem menor noção. Mas passaram por uma lavagem de media training, que é uma praga hoje em dia, a media training. A media training, dirigente de futebol e político devia ser proibido de fazer media training.
Porque o que eles fazem? Eles pegam essas empresas, no caso do Augusto, contratar lá uma empresa, as empresas, que pegam o que o torcedor quer ouvir. Então, o Augusto tem 10 frases. Vamos trabalhar somente com profissionais. Aí o torcedor ouve aquilo e fala, nossa, que coisa maravilhosa. O Corinthians é um grande clube, pode arrumar os maiores contratos. Que maravilha. Nós temos... Então, são 10, 12 frases de efeito que eles treinam e que é o que o cara vem repetindo. O Augusto repete só isso. Se você pegar as 10 frases dele, ele não tem mais o que falar. E as torcidas organizadas se juntaram com o Augusto, e ele juntou torcida organizada, o clube social, etc. Tal. Havia uma insatisfação muito grande, e agora, o que derrota a mídia training, Guardarolo? A realidade. A realidade derrota a mídia training. Quer dizer, você tem os problemas do dia a dia, onde aquelas respostas padronizadas que te ensinam, que você fica repetindo no treino lá, aquilo ali não resolve. E aí você... Então, por exemplo, ele disse assim, jogador no Corinthians só virá depois de uma análise técnica. Aí trouxeram um zagueiro lá que está na Europa, um tal de Gustavo, que eu nem sabia direito quem era. Eu fui ver. O sujeito não joga. Como é que o cara daqui que faz a avaliação técnica dele, se ele está na reserva lá há 9 meses, ele nem joga. Agora fomos saber que ele está contundido e precisa muito tempo para ele voltar a poder jogar. Quer dizer, a mídia training não respondeu a questão dele. Não adianta ele falar, não, eu vou trazer só depois de uma avaliação técnica. Trouxe um jogador que em outras épocas diriam que está bichado, né? Mas que é um jogador que não está em condições de jogar. E depois todos os outros que estão... essas coisas que está acontecendo todo dia. Vem jogador, treina, no dia seguinte é devolvido porque o clube divergiu dele. É isso. E, olha, a realidade é dura e vai ensinar muito. E nós vamos pagar muito, porque eles precisam aprender e eles não sabem. Jamais eu passei o ridículo de ir no vestiário fazer uma preleção. Um dia o Vanderlei, que foi nosso técnico, eu gosto muito, ele falou, não, o senhor tem que falar hoje. Eu falei, Vanderlei, deixa de ser ridículo, Vanderlei. O que eu vou falar para esses jogadores aqui? Vampeta, Ricardinho, tudo. O que eu vou ensinar para eles aqui? Eu vou dar alguma orientação, como é que bate na bola? Isso aí. A única coisa que eu tenho que fazer é pagar em dia e cobrar que eles joguem bem, que se dediquem. Eu não tenho outra coisa para falar. Ele falou, não, então o senhor precisa entrar lá para dizer que o senhor está com a equipe. Eu falei, mas vem cá, se eu não estou com a equipe... Bom, no final das coisas, eu fui lá para dizer bom dia. Porque eu não ia falar outra coisa, Guardarolo. Não era, mas todo dirigente acha que ele é um craque de futebol. Ele é um craque de futebol. E aí... você já tem outros problemas para resolver. Olha, gente, outro personagem importantíssimo, nobre, que passou nos últimos dias, no mês de fevereiro, pelo Franguinho Sem Censura, foi o Marco Aurélio Cunha, que foi médico, diretor do São Paulo, participou dos momentos mais importantes daquelas grandes conquistas do Tele Santana. Será que aquele tempo voltará um dia à era Tele? O Rodrigo Gini quis saber isso dele. O que aconteceu que hoje o futebol brasileiro ou o futebol sul-americano não tem mais essa capacidade de, pelo menos, dar uma cutucada? É só dinheiro? Ou houve alguma evolução em termos de profissionalismo também? Ou alguma coisa? O que está faltando para a gente voltar a ter momentos como aqueles do São Paulo do Tele? Ter times que ficam 2, 3 anos jogando junto. Coisa que o mercado e o poder econômico não permite mais ao Brasil, Argentina, qualquer um. Então, você pegava o São Paulo do Raí, era um time montado há bastante tempo. Você pega o São Paulo 2005,
Foi um time que foi se arrumando 2003, 2004, 2005 e foi tricampeão brasileiro. A gente perdia peças poucas. Depois, hoje você não consegue ficar um ano com o jogador. Vamos entender que o Endrick é a maior revelação hoje do Brasil, em termos de recentes, né, desse último campeonato, já foi embora. O Vitor Roque já foi embora. E cada vez mais Vinícius Júnior foi muito cedo. Então a gente vai perdendo jogadores que não tivemos tempo de usufruir deles. Isso enfraquece a cada ano o nosso futebol, porque um time é formado por tempo, não é só pelo valor agregado do jogador. Então você pega lá um jogador voltando da Europa, que é bom, a gente vai aproveitar a sua experiência, tal, mas ele fica ou final de carreira ou ele vai embora muito cedo. Então não dá para você fazer como o Klopp faz lá, uma equipe que dura 10 anos, sei lá quanto tempo ele está no Liverpool, né? Você pega outros treinadores, nem vou falar de Guardiola, que é fora de série, mas eles têm o time que eles querem, contratam os melhores jogadores do mundo e ficam 4, 5 anos. Eu me lembro do Paris Saint-Germain, quando eu fui lá, que estava ainda o Neymar e até o Lugano antes, depois o Neymar, eles falaram que é um time de milionários, quer dizer, entra um, sai outro, e nós continuamos formando times importantes. E aqui não, a gente tem que manter o time, para manter um time com um jogador normal é difícil, porque sempre vem um mercado e leva embora. Então, não dá para montar uma equipe que enfrente equipes europeias, claro que são as europeias, que estão montadas e estabilizadas há 4, 5 anos. Esse é o problema. Não é nível de futebol, não é que o nosso jogador é pior, ao contrário, nosso jogador continua sendo muito bom. Tanto é que ele sai cedo e os atacantes, todos nossos, vão embora. Sistema defensivo eles têm, atacantes criativos eles não têm, por isso eles buscam os nossos jogadores. O Marco Aurélio Cunha, um abraço a você, prazer em vê-lo por aqui, né? É muito bom, um grande amigo de muito tempo, um dos amigos Obrigado, que eu fiz muito bom. Marco Aurélio Cunha, eu sempre cito uma frase do Cruyff que ele falou para a gente em 2010 lá na Espanha, numa das viagens aí. Ele falou assim, a maior derrota do Brasil não está no placar. Vocês perderam o seu jeito de jogar. Ele tem razão? Ele tem razão. Mas né? Perdemos, tem porque terá sempre. E o nosso problema maior é que nós perdemos muito mais do que isso depois do Cruyff. Então, se o Cruyff já dizia isso lá para os anos 90, não sei quando foi, 80, 90... Não, 2010, hoje... faz pouco tempo. Quanto tempo faz? 2010, na Copa. Pois é, 2010, mas vamos lá, 14 anos, né? Tem menino que já está jogando aí que tinha 4, quando já está profissional hoje. Então, o que eu penso é que a gente assimilou muito a forma de jogar mecanizada, né? O futebol hoje ele está muito planilhado, né? Tabulado. É tudo quadradinho, é tudo quem vai. E a gente, infelizmente, a mídia também absorve os termos, né? Que, na verdade, nada mais é do que um cardápio refinado, né? Com termos refinados. Vai no restaurante, então raspas de limão, lágrimas de não sei o quê, e no fundo é comida. E a gente engoliu esse cardápio europeu, não tem mais ponta. Se você falar ponta, você é um velho que nem eu, antigo. Você tem que ser extremo, né? Tem que ser agudo. Jogador, né? De lado, por favor. De lado, né? O futebol não muda, o futebol é um só. O que muda é a terminologia, a gente começa a mudar até a terminologia aí dos dias de hoje, querem mudar a língua portuguesa, né? Então você vai assimilando essas coisas. E o jogador deixou, por exemplo, o campo reduzido. O Cilinho fazia campo reduzido em 84. Para mim, o maior gênio que eu trabalhei em termos de criatividade como treinador foi o Cilinho. Se ele fosse um pouco menos explosivo, ele teria feito coisas muito maiores no futebol. E fez, né? Então, campo reduzido tinha em 84, 85. Só que aí ele abriu o campo. Aí quem não fizer campinho reduzido, troca de passe rápida, aquela coisa assim, não é treinador. Se o cara abrir o campo e der um coletivo, ele é antigo, ultrapassado e tal. Só que hoje você não vê um jogador transferir uma bola de um lado para o outro com precisão. Aquela bola que... ficar falando do passado parece que é saudosista, mas, você pegava o Éder, ele jogava uma bola do lado para o outro. Pegava o Getúlio, jogava uma bola do lado do outro. Pegava o Nelinho, jogava o Leandro. Não é sacanagem falar desses caras e comparar com hoje, né? O Júnior, né? Então, porque eles tinham visão espacial do campo de futebol.
tinham visão espacial. Tem linha para você saber jogar com a linha. Quando você encurta tudo, você fica jogando curtinho, não dá tempo de pensar. Então, no fundo, criaram um futebol que não dá tempo de pensar. Tem que ser agilidade, precisão no passe, que também é talento. Mas ninguém mais pensa, porque a bola fica meio segundo no pé do jogador. Antigamente o cara dominava, olhava, ele tinha um traquejo maior, não era lento, ele sabia o que fazia. Eu lembro de jogadores que um toque só davam um passe impressionante. Valderrama, Pita. Cara, a hora que a bola vinha, ele tinha 3 opções na cabeça para fazer o passe. E isso é velocidade de raciocínio. Só que hoje a velocidade é mecânica, ela não é mais de raciocínio. Ela é mecanizada. O futebol está mecanizado, planilhado, tabulado. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.